Fala, moçada bruta que acompanha nós aí no YouTube, tudo beleza? Pessoal, mais um dia, graças ao bom Deus, estamos aqui com a disciplina de anatomia humana. Estamos falando sobre o sistema respiratório. Aqui comigo o professor Ederson Witz. Se você não se inscreveu ainda, dá aquela força para nós aí, né? Aproveitar e se inscreve no nosso canal para fortalecer e nos estimular, né, a gravar mais vídeos. Comenta aí, por gentileza, se você gostou, se não gostou. Pessoal, essa é a quarta aula do sistema respiratório. Eu vou falar sobre o nariz interno. Na terceira aula, pessoal, eu falei sobre o nariz externo. Fazer uma ressalva da terceira aula, que eu acabei usando uma imagem que não é do osso etimoide, depois que eu fui observar. Então, fazer uma correção, vou tentar alterar lá, mas só para ficar escrito aí, né? Pessoal, o nosso curso aí de anatomia humana, ele é bem complexo. Eu estou tentando aqui resumir, fazer de forma resumida. Eu sei que às vezes fica bem maçante, mas o máximo possível para que fique mais simples, né? Mas é muito mais complexo do que eu estou falando, tá? O nariz interno, pessoal, também é chamado de naso. Então vocês podem achar o termo naso, tá? Essa palavra-chave, naso, é o termo técnico que se refere ao nariz interno. Lembra que a gente viu que rino refere-se ao nariz externo e naso refere-se ao nariz interno. Então toda essa porção aqui, ó, nós chamamos de cavidade nasal ou nariz interno. Lembra que o nariz é dividido em nariz externo, nariz interno e cavidade nasal, beleza? Agora, pessoal, o nariz interno, ele é composto por várias estruturas. Aqui tem, tá? Aqui tem osso, aqui tem cartilagem, aqui tem tecido conjuntivo, aqui tem tecido epitelial, mucoso, tá, pessoal? Aqui tem tecido nervoso. Então existem vários tecidos que estão formando, né? Cílios, né? Que temos aqui, né? Pelos. Então, várias estruturas que nós temos aqui, ok? O nariz interno, ele é dividido basicamente em três formas, três partes, né? Que é o vestíbulo, a parte respiratória e a parte olfatória. Vestíbulo, parte respiratória e parte olfatória. São as três partes dividindo. Lembrando que o nariz é dividido em nariz externo, nariz interno e seios paranasais. O nariz externo, a gente já viu. O nariz interno, que é a cavidade nasal, é subdividido em três, que é o vestíbulo, que é a parte respiratória e a parte olfatória. Essas três porções, né, vão formar a cavidade nasal. Ok? Então, pessoal, o que é a cavidade nasal? A cavidade nasal é a parte do nariz, né, que está no interior do nosso crânio aí, né, da nossa face aí. Então, observando, o ar ele entra pelo nariz e ele vai se distribuir. Deixa eu mudar aqui a cor, né? Ele vai se distribuir, o ar entra, vai se distribuir pelo nariz, tá? Pela cavidade nasal. O ar, pessoal, ele vai se propagar por toda essa estrutura e vai se chocar com as paredes aqui, tá? Então, o que acontece? A primeira porção é essa porção aqui, ó. Essa porção chama-se vestíbulo. O que é o vestíbulo? O vestíbulo é a porta de entrada do ar na cavidade nasal, a primeira parte, tá? Popularmente, algumas pessoas chamam isso aqui de salão, né? Chama de salão, tá? Mas o nome correto é vestíbulo. Aqui, pessoal, como nós vimos na imagem na aula anterior, a asa nasal ela vai se projetar formando como se fosse uma cobertura, né, nessa região. Então, aqui é chamado de vestíbulo. Essa porção, pessoal, ó, essa porção aqui, ó, que vocês estão visualizando, essas estruturas aqui, ó, essa, toda essa porção aqui
chama-se parte respiratória. E mais essa porção superior aqui, ó, chama-se parte olfatória. Então, vou explicar cada uma delas, tá? O vestíbulo, ou a primeira porção da cavidade nasal, né, do nariz interno, é aquela porção que entra inicialmente em contato com o ar que vai passar pelo nariz interno. Nessa região, pessoal, existe a presença de cílios, né? Eu faço o rabisco aqui, ó. Existe um monte de cílios. Esses cílios, pessoal, são pelos, tá? São pelos que estão localizados na nossa cavidade nasal, nessa porção inicial que é chamado de vestíbulo. Então, aqui tem cílios que se projetam para fora, pessoal. Esses, melhor dizendo, esses pelos, né? Não sei se eu falei errado, mas esses pelos, eles estão nessa região do vestíbulo e aqui vai ocorrer, né? Aqui vai ocorrer a primeira barreira, né? A primeira imunidade inata que nós temos aqui relacionada à respiração. O ar ele vai entrar e quando ele entrar, as partículas maiores vão se chocar com o nariz aqui. Então, pessoal, essa primeira porção existe os pelos, né? Esses pelos eles vão causar aí um impedimento da entrada, como se fosse um filtro, tá? Então ele vai filtrar essas partículas maiores. Essa região, pessoal, do vestíbulo também tem pele. Aqui é comum acumular secreções aí de muco, né, que são transportadas para essa região. Então, normalmente ele se acumula um muco que ele resseca, né? Ele resseca esse muco e ele fica localizado nessa porção aí, ok? A segunda porção, né, da cavidade nasal, do nariz interno, é chamado de parte respiratória. A parte respiratória é aquela parte em que o ar passa por ela. Tá? Nessa parte respiratória, nós temos aqui o caminho do ar chamado de conchas. Perdão, conchas não, chamado de meatos. Então o ar ele entra e ele vai passar por esses orifícios aqui, ó, chamado meatos. Esse é o caminho que o ar passa. Então ele passa pelo meato. Existem 3 meatos aqui, tá, pessoal? O meato inferior, o meato nasal médio e o meato nasal superior. Então, inferior, médio e superior. Agora, se vocês se recordarem da aula que eu falei, acho que é a segunda aula, a terceira, eu falei, pessoal, que existe osso, aqui tanto o osso que separa, né, o osso vômer, a lâmina perpendicular, o osso etimoide, e existe um turbilhamento. Então, o ar, quando ele entra pela cavidade nasal, aquelas conchas nasais e o labirinto etimoidal, eles vão fazer com que o ar entre turbulento. Então, ele vai entrar girando. Quando ele entrar girando, o que vai acontecer? Ele vai se chocar com essas paredes. É como se você estivesse numa sala de aula e as paredes, né, da sala de aula fosse a parede da concha. Então, ele entra e vai se chocando. Aqui nas conchas nasais, o que tem, pessoal? Aqui tem tecido epitelial e glândulas mucosas que produzem muco. Então, toda essa parede aqui, ela possui muco na parede, e esse muco, o que vai acontecer? Quando esse ar entra, aquela partícula, né, que era maior ficou aqui, ficou retida pelos pelos. As partículas menores que vão se chocar com essa parede mucosa, né, da cavidade nasal. Essa parede vai reter essas partículas menores. Então, o caminho, pessoal, por onde o ar vai entrar, vai conseguir passar, vai ser pelo meato. Porém, nós temos aqui regiões, uma parede de tecido que vai aumentar a área de contato com o ar, ou seja, vai favorecer que esse ar que está entrando de forma turbulenta se choque nessa parede. E essa estrutura aqui, ó, é chamada de concha. Então, nós temos aqui 3 conchas nasais. Uma concha nasal inferior, uma concha nasal média e uma concha nasal superior. Essas conchas nasais, como eu disse, vou repetir, ela vai aumentar a área de contato desse ar com a cavidade nasal.
Isso vai favorecer o quê? Que as partículas menores que não ficaram retidas no vestíbulo entrem em contato com essa parede e ela gruda nesse muco. E outra informação importante, pessoal, que aqui tem vários cílios. O que são cílios? São pelinhos muito pequenos que batem. Esses cílios, eles batem, pessoal, geralmente para baixo. Então, o que vai acontecer? Eles batem em torno de 1 a até 20 vezes por segundo, fazendo com que esse muco que foi produzido aqui, ele se movimenta. Então, esses cílios ficam batendo, esse muco, esse grude começa a se movimentar, e ele vai vindo, ou ele vem para a região aqui da faringe, depois nós vamos deglutir, engolir, ou ele vem para baixo aqui, né, uma parte, e vai ficar retido esse muco, de tanto entrar em contato com o ar, ele vai ser ressecado e vai ficar aquilo que as pessoas popularmente chamam de tatu, tá? Então vai ser esse muco que foi movimentado através do movimento dos cílios. Lembra que entrou o ar, as partículas sujeira grudou, e esse cílio vai sendo movimentado até que ele chegue ou deglutido ou retido aqui na região do vestíbulo, ok? Outra informação importante, pessoal, que aqui tem também a terceira porção, que é chamada de porção olfatória. A porção olfatória, pessoal, ela fica localizada mais na parte média superior da cavidade nasal, do nariz interno. Claro que nós temos fibras aqui, né, que se estende até a parte inferior, mas a maior parte está na porção superior. Aqui, pessoal, nós temos um monte de botões terminais, elementos nervosos, né, ou terminais nervosos, que são capazes de transformar o estímulo químico que entrou, um cheiro, né, um odor, né, ele transforma esse estímulo químico em impulso elétrico. E esse estímulo vai ser transportado por esses nervos, tá? Essas fibras nervosas olfatórias, até esse cara que é o nervo chamado de nervo olfatório. Então, esse nervo vai conduzir esse cheiro para uma área especializada no cérebro que vai receber esse estímulo e vai converter em impulso elétrico. Ele vai reconhecer esses impulsos elétricos como um determinado cheiro bom ou cheiro ruim ou o que é. E a nossa memória olfatória é muito boa, pessoal. A gente consegue lembrar de cheiros de muito tempo aí. Às vezes você fica anos sem sentir aquele cheiro, você sente aquele cheiro e você já tem uma memória de alguma coisa relacionada àquilo. Então, a nossa memória olfativa é muito interessante, tá? Essa terceira porção, que é a parte olfatória, ela fica localizada, como eu disse para vocês, mais na região da concha média e concha superior. Porém, como eu disse, ela se estende por toda a região nasal, ok? Em maior parte nessa porção que eu falei para vocês, tá? Existem terminações nervosas que estão ligadas às fibras que vão levar para o nervo olfatório, ok? Então, as três porções que nós temos: vestíbulo, parte respiratória, parte olfatória, ok? O vestíbulo é a primeira porção, onde vai ter lá os pelos que eu falei para vocês, tá? A parte respiratória, aquela parte onde temos os meatos e as conchas nasais, e a parte olfatória, aquela porção mais superior, onde tem as terminações nervosas, as fibras nervosas ali, ok? Outra informação para encerrar é que essa região, pessoal, principalmente nessa região da parte olfatória, aqui nós temos grande irrigação sanguínea, muitos arteríolas e capilares sanguíneos. E o que vai acontecer, pessoal? Às vezes, vocês já perceberam aquela situação que você começa, no momento que você está engripado, né? Você respirou, por exemplo, um vírus, esse vírus contaminou a região da cavidade nasal, e aí essas glândulas mucosas produzem muito muco, esse muco acaba revestindo, encobrindo as terminações, e a gente não sente o cheiro, não consegue distinguir um cheiro. A pessoa às vezes já está sentindo, não estou engripado. Por quê? Porque esse muco está encobrindo essas terminações nervosas que recebem e transformam essa informação química em eletricidade, né, para poder mandar para o cérebro. E outra coisa, por ter grande quantidade aqui de vasos sanguíneos, é comum às vezes, pessoal, o indivíduo ele ter
às vezes um trauma, bate sem querer, ou até uma ruptura normal com o sol, rompe um vaso desse, um capilar desse, e a pessoa tem um sangramento nasal, que nós chamamos de epistaxe, que é quando a pessoa sangra pelo nariz proveniente dessa dilatação ali de um vaso, tá? Existe também as nasorragia, né? Que geralmente são mais traumáticas, a pessoa bate, tem um trauma interno aqui e também tem esse sangramento nasal. O que acontece, pessoal? Isso ocorre, esse sangramento, pela quantidade de circulação que nós temos nessa região, ok? Vou ficando por aqui. Agradeço vocês, peço desculpa se não foi o que eu consegui falar. Lembrando que isso aqui é só um resumo do resumo, né? Que eu estou tentando repassar para vocês. O nosso sistema ele é bem complexo, mas ele é bem interessante, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando que nós vamos respondendo aí nos comentários, beleza? Não se esqueça de inscrever no canal, dar aquela força pro prof aí e estimular o prof a gravar mais vídeos. Valeu, um abraço, fui!